Muito bem, agora vamos para a palestra do Ayrton de Aguiar Amaral, que vai falar sobre análise da convergência do método de Gauss-Seidel na solução numérica da equação de Poisson. Alô? Bom, boa tarde, meu nome é Ayrton e faço orientação com a professora Analice Costa Curta Brandi, e o título do meu trabalho é a análise de convergência do método de Gauss-Seidel na solução numérica da equação de Poisson. Ainda teve um pouco de EDP aqui hoje, né? Mas, em particular, eu vou trabalhar com o método de Gauss-Seidel quantitativamente. Eu quero ver como que é a convergência dele quando eu refino a malha, quando eu aumento o número de iterações, num domínio retangular em particular. Bom, é sabido que as equações diferenciais parciais têm alta aplicabilidade, né? Você pode usar ela na equação de calor, difusão de calor, problemas de dinâmica do fluido. E, em particular, a gente vai ver aqui hoje a equação de Poisson, que é a equação modelo das EDPs elípticas. Devido à necessidade de resolver muitos problemas desse gênero, e você não conseguir fazer isso analiticamente, ou ser muito complicado de resolver de forma analítica, a gente vai estudar um método numérico que é o método de Gauss-Seidel. A nossa equação é desse gênero, equação de Poisson, com uma funçãozinha aqui. E essas derivadas segundas parciais, a gente utiliza o método de diferenças finitas com a série de Taylor para poder fazer a aproximação e discretização desses caras, porque numericamente o computador não vai saber resolver uma derivada parcial. Certo. Resolvendo essa equação de Poisson, a gente consegue, numa região ômega, a gente consegue um sistema linear, que é a solução desse cara, sendo a solução U, eu posso descrever ela como sendo A vezes U igual a R, certo? Para a gente poder resolver uma equação de Poisson, a gente precisa das condições de contorno. A gente vai considerar, então, uma condição de contorno de Dirichlet, onde a gente conhece o valor da função na fronteira dessa região. A minha região ela vai ser uma região quadrada, ou seja, o meu x varia de A até B e o meu y varia de C até D. E as minhas condições de contorno são várias funçõezinhas que assumem valores nesses bordos, nessas fronteiras da região. Muito bem. Aqui a gente vai discretizar a malha também, novamente, porque todas essas coisas a gente precisa que o computador resolva e ele não consegue trabalhar com contínuo, então a gente vai tomar uma aproximação, um espaçamento H, tanto na direção de X quanto na direção de Y, para espaçar todos os pontos da minha malha e resolver o problema nesses pontos, nesses nós dessa malha. Em particular, eu vou trabalhar com a malha grossa, intermediária e uma malha fina, para ter diferentes casos de convergência. O método de Gauss-Seidel, ele é iterativo, estacionário linear, e a gente usa ele para resolver sistemas lineares. A gente vai tomar um chute inicial como sendo uma matriz nula, então a gente começa com uma solução que é completamente composta de zeros, e a partir do número de iterações a gente vai obtendo melhores aproximações da solução analítica. O método de Gauss-Seidel, para eu criar ele dessa forma, eu decomponho a matriz A, que é essa daqui, em L, que é triangular estritamente inferior, D, que é a diagonal de A, e S, que é triangular estritamente superior. E esse daqui vai ser a cara do método de Gauss-Seidel. Ele é um método iterativo. Eu começo com um chute inicial, na primeira iteração 0, sendo a matriz nula, e a partir de cada iteração eu vou rodando esse cara aqui, que ele vai me dar soluções melhores. Esse cara aqui eu chamo ele de matriz de iteração, esse L mais D a menos 1 vezes S, que vai ser para eu analisar a convergência do método. Chamando esse cara, né, de matriz de iteração, a gente analisando o raio espectral dessa matriz de iteração, a gente vai ver que ele se aproxima de 1 menos h ao quadrado, por cosseno ao quadrado de h, e a taxa de convergência vai ser menos o log desse cara aqui, que vai ser aproximadamente h ao quadrado. Então, ele é um método que tem convergência de ordem 2. O método de Jacobi tem h ao quadrado sobre 2. Então, ele é 2 vezes mais rápido para convergir do que o método de Jacobi. E o método converge lentamente se o h é muito menor que 1. Então, esse aqui foi o exemplo numérico que eu tomei.
a minha equação de equação bidimensional, essa é a minha função, esse daqui são as minhas condições de contorno de Dirichlet, cada uma em um lado da fronteira. E meu domínio vai com x de 0 a π e com y de 0 a π também, com a solução analítica dada por esse cara. Certo. A gente usou o método de diferenças finitas de segunda ordem para discretizar as derivadas parciais, e a gente utilizou uma malha grossa de π sobre 10, uma malha intermediária de π sobre 20 e uma malha fina de π sobre 40. Essa é a minha solução analítica com a malha grossa, e aqui é a solução pelo método de Gauss-Seidel com 20 iterações e com 100 iterações. Em particular, eu vou fixar, quando a malha refina, com 20 iterações, para a gente ver como que o método ele está convergindo, ele dá aproximações, mas como a gente vai ver, quanto mais eu refino a malha, mais iterações eu preciso para que o método seja eficiente. Então eu vou colocar deixar esse 20 fixo aqui, para a gente ver como ele vai piorando. Não está piorando, mas tipo assim, ele produz aproximações piores. Com 20 iterações e com 100 iterações, não dá para perceber o erro aqui, mas eu plotei o gráfico dos erros também, aqui é da mais ou menos 0,81, enquanto com 100 iterações, o erro do método de Gauss-Seidel é bem menor, da ordem de 10 a menos 4. Aqui a solução analítica com a malha intermediária, 21 pontos. Com 20 iterações também, agora a olho nu eu consigo perceber essa diferença, né? Eu refinei a malha e a solução com o mesmo número de iterações ficou pior, porque ele exige mais iterações para ter um resultado melhor. Aqui com 300 iterações, dá para ver que aproxima bem mais. E aqui nós temos os gráficos dos erros, aqui é de 5 e aqui foi para 10 a menos 3. E aqui numa malha fina, a gente tem a solução analítica, e esse cara aqui com 20 iterações está bem pior, comparando com os outros, porque eu refinei ainda mais a malha, e com 500 iterações ele produz uma aproximação boa, mas ainda assim a gente pode ver que o erro está aumentando consideravelmente. Eu precisaria de mais ainda iterações, subir esse número aqui, por exemplo, para 1.200, para ter uma aproximação boa, igual a gente tinha lá no primeiro. Criei até uma tabela aqui, para a gente poder analisar melhor esses dados. Ó. Com 20 iterações numa malha grosseira, é um erro de quase 1 aqui. Aqui ele aumenta de ordem até, e aqui ele duplica basicamente, quando a gente refina a malha. E para esse cara aqui, ele vai de 10 a menos 4, para 10 a menos 3, e depois para 10 a menos 1. Coloquei o tempo computacional aqui só para a gente poder analisar, visto que a gente quer um método que seja eficaz e que convirja rapidamente. O número de iterações influencia sim no tempo computacional, mas aparentemente o maior fator que influencia no tanto de contas aqui, nesse tempo computacional, vai ser o tamanho da malha. Vocês podem ver, eu aumento o número de iterações, aumento ainda mais, e o tempo computacional é mais relacionado com o espaçamento dessa malha. Com isso, a gente pode concluir que, mesmo que o H diminua arbitrariamente se aproximando de 0, mantendo fixo o número de iterações para o método, o erro tende a aumentar. É o que a gente percebe aqui com 20, né? Então, a gente tem que aumentar esse número de iterações também. E, conforme a gente viu pelo gráfico, pela tabela do erro absoluto máximo, conforme o número de iterações aumenta para cada malha, é perceptível que é necessário cada vez mais iterações conforme H diminui para gerar resultados satisfatórios. Como eu falei, aqui acho que para ter um erro de 10 a menos 4, eu precisaria de 1.200 iterações. Eu plotei com um número de iterações fixo, mas eu podia fazer ele rodar até ter um resultado satisfatório de 10 a menos 4, 10 a menos 5, para poder fazer essa análise. Conforme esperado, pela metodologia e literatura, a convergência do método de Gauss-Seidel se torna significativamente mais lenta conforme o refinamento da malha, o que exige um maior custo computacional para melhores resultados. E o custo computacional é mais influente com o tempo que vai demorar para rodar isso é mais influente com o tamanho da malha do que com o número de iterações. Ainda, por fim, é esperado que você concilie as variáveis do seu problema, ou seja, a gente quer uma malha mais fina para poder aproximar cada vez mais o contínuo, o discreto do contínuo. Então, a gente quer uma malha mais fina, com mais pontos, e isso, para poder ter um resultado bom, eu vou ter que ter um número cada vez maior de iterações. Então, por exemplo, se eu pegasse uma malha de 100%, eu precisaria de muitas iterações do método de Gauss-Seidel para que ele seja bom, satisfatório. Por isso que a gente é motivado a estudar problemas melhores, como o método de SOR, que é consideravelmente melhor. Essas são minhas referências e é isso. Muito obrigado.
Parabéns, Ayrton. Alguma pergunta? Messias. Os colegas têm que perguntar aí. Judiar dele lá, tá tranquilo. Não, por favor. Isso é um negócio muito interessante, né? Aí a pergunta que a gente normalmente se faz é: você está aí num intervalo 0π, né? Não é muito grande, mas enfim, a sua matriz pode crescer muito se você refina demais o seu domínio. Então, muitas vezes aí a gente fala assim, é melhor refinar o domínio em regiões que são mais importantes, né? Por exemplo, no canto do domínio, né? Em vez de refinar a malha inteira, você refinar só uma parte. Então, fala alguma coisa para nós sobre isso. Então, se a gente for, por exemplo, eu quero analisar o comportamento dessa função, onde ela é de maior interesse para mim, por exemplo, aqui. Se eu sei, por exemplo, que o comportamento dela nessa região é tender homogênea ou ficar com os mesmos valores, a gente podia tomar a discretização, tomar o domínio como sendo de 1.5 aqui até 3, e como esse negócio a gente pode resolver para um domínio retangular, resolver de 1.5 até 3 e depois até π, né? E de 0 até π, e analisar só essa parte aqui. A gente pode reduzir o domínio, em vez de ficar aumentando o espaçamento da malha. Isso é uma boa ideia. A gente pode resolver isso aqui também com regiões não retangulares ou não retangulares, como foi o exemplo da apresentação anterior. E a gente pode também resolver isso com coordenadas polares, né? Se a gente tiver um problema com um domínio mais circular, curvilíneo. Interessante pensar nisso. Vi que um dos principais objetivos do trabalho é mostrar que com o refinamento da malha, o número de iterações ele vai aumentando, né? De maneira talvez proporcional. Vocês chegaram a ver, né, se existe uma relação, uma espécie de expressão analítica que envolva mesmo um número de iteração K de H, tal que eu dou então o espaçamento da malha e eu consigo determinar aí o número de iterações. Vocês chegaram a ver algo do tipo? Interessante, né? Tipo assim, ver se tem uma relação conforme eu vou aumentando o H, o número de iterações necessárias para ter um erro satisfatório aumenta na mesma proporção, seria, né? Não chegamos a fazer essa análise, mas seria interessante, tipo, tentar pegar um probleminha com alguns espaçamentos fixos e diminuindo, tipo, metade, 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 e depois ver o que acontece com o número de iterações. Talvez não fazer igual eu fiz aqui, com 100, 300, 500, mas fixar um erro de 10 a menos 4, para eu ver quantas iterações eu preciso para poder ter um erro satisfatório. E a gente podia fazer essa análise, seria interessante. Não cheguei a fazer, mas seria uma boa ideia. Sim, obrigado. Nada. Vou fazer uma pergunta mais boba aí. Você pegou um exemplo ali que parece bem complicado, né? Na fronteira seno hiperbólico ali e tal, 0 a π o intervalo. Porque nesse caso você consegue uma solução analítica, né? Para poder comparar com a solução numérica que você fez, né? E aí você chegou a algumas conclusões aí sobre o tamanho da malha, passo, tudo, né? E dá para extrapolar isso para outros problemas? Ou para esse problema específico funcionou assim, né? Porque, em geral, a gente quer usar os métodos numéricos quando não tem a solução analítica, né? Ah, não, sim, tipo, dá para eu resolver isso aqui com... A gente podia desconsiderar que tinha solução analítica e eu plotar a solução desse problema aqui. Inclusive, eu posso trocar também as condições de contorno de Dirichlet ou usar condições de Newman, né? Onde eu conheço a derivada da função na fronteira. Então, podia, sim, desconsiderar a solução analítica, só que eu não teria análise do erro. É isso que eu ia falar, né? Aí não tem com que comparar, né? Não tem com quem comparar. Aí como você vai saber se aquilo lá está indo para um lugar certo ou não, né? Então, acho que é uma dificuldade, né, que tem aí no... Isso, não teria como saber se ele está acertando, né? Mas, tipo assim, usando esse exemplinho aqui e essa solução, esse problema e essa solução analítica, a gente conseguiu o resultado numérico, a solução analítica também, e a gente vê que o método, ele funciona, é eficaz e está aproximando.
Tá ótimo. Mas funcionaria para qualquer problema em teoria. Tá bom. Vamos parabenizar, então, o Ayrton novamente.